Vou procurar a definição de idílico na vida no sul da Califórnia, com um clima motivado e habitado por indivíduos notáveis. Mas, isso é tão maligno quanto um crime chocante, que leva a polícia a perseguir um assassino altamente treinado, alguém que serviu no Afeganistão. Oficiais experimentando um combate estão em busca de um homem armado que talvez esteja enfrentando o TEP. No entanto, a jornada para localizar esse indivíduo revelará uma intriga traidora e perigosa, algo que ninguém previu. Este indivíduo é realmente monstruoso, sendo mais frio do que um iceberg, destituído de emoções ou sentimentos. Não há nada lá, apenas um efeito em cascata, causando danos às pessoas que vão carregar essas cicatrizes para sempre, como as marés deste caso. Toda essa história retorna às margens de Orange County, Califórnia, especificamente em Costa Mesa, onde a polícia é chamada por um caso terrível e sangrento em um complexo de apartamentos. Neste ponto, a narrativa se desenvolveu de maneira surpreendente. Tudo o que tínhamos como informação era que havia uma jovem mulher sem vida, vítima de um tiro, e ferida na parte de trás da cabeça. Ela estava deitada parcialmente na cama, com suas pernas tocando o chão. Detalhes ainda mais pessoais, com mensagens escritas na parte de trás de sua camisa. Parecia muito evidente que esses pertences eram dela, e, embora eu relute em usar essa palavra, o crime se assemelhava a um trágico incidente de violência doméstica. Uma bolsa e uma carteira estavam próximas ao corpo, revelando a identidade da vítima. Seu nome era Julie, uma jovem que, segundo as contas, era adolescente, tinha 23 anos e uma paixão pela dança. Era reconhecida por seu talento, mas agora, infelizmente, Julie se tornou vítima de um assassinato extremamente violento. O principal suspeito nesse terrível caso é o inquilino do apartamento, um veterano de guerra chamado Sam Liebre, que atualmente atua como policial. As suspeitas rapidamente se tornaram para Sam. Era notoriamente evidente que a garota havia sido encontrada em seu apartamento, e ele parecia ser alguém com a capacidade de cometer um ato tão fatal. Os especialistas conseguiram recuperar mensagens do telefone celular de Julie no local, revelando um relacionamento romântico com certeza. O telefone estava repleto de trocas intensas entre os dois, nas quais ele aparentemente escreveu: "Estou passando por dificuldades, preciso de um amigo para conversar. Você pode vir hoje à noite à meia-noite, sozinha? Estou bastante abalado e preciso conversar por um minuto. Por favor, não conte a ninguém, por favor, e sem sexo, só preciso falar com alguém. Não estou indo bem." Julie respondeu ao texto de maneira compreensiva, afirmando: "Sim, tudo bem, Sam. Estou aqui para você, como uma família." As autoridades acreditam que tenham desvendado a parte do quem fez isso no caso. Agora, o próximo passo é localizar Sam. As autoridades interrogaram o pai de Sam, o mesmo homem que descobriu o corpo e fez uma chamada para o 911. Ele expressou sua incrédula negação repetidamente, insistindo que seu filho não poderia estar envolvido nisso. No entanto, suas palavras não geraram muita confiança naquele momento, principalmente porque Sam não estava no apartamento onde um jovem foi encontrado sem vida. Tudo indicava que ele estava fugindo, mas capturá-lo seria uma tarefa desafiadora. Sam era um veterano do exército, treinado e experiente em assuntos de combate, já tendo sido acusado de assassinato no passado. Sua história criminosa levou os detetives a considerá-lo um suspeito no crime atual. Ao investigar o histórico de Sam Liebre, os detetives ficaram chocados ao descobrir que 8 anos antes, ele havia sido preso e acusado de assassinato em circunstâncias extremamente dolorosas. Isso garantiu a suspeita de que Sam poderia ser o assassino, tornando-o o principal suspeito. Um boletim foi emitido com o nome de Sam, e a busca por ele começou imediatamente, com as autoridades o considerando como o alvo número 1. A preocupação era real, principalmente porque não sabia onde ele havia servido no Afeganistão, e havia a possibilidade de que ele pudesse estar sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, até devido às suas experiências militares. O relacionamento entre Julie e Sam permanece desconhecido. Não tínhamos certeza se a mensagem escrita em seu suéter era direcionada a uma terceira pessoa ou se era destinada a nós. O departamento de polícia. Não sabíamos se havia um triângulo amoroso em jogo. No entanto, dada a situação, Sam era nossa principal suspeita. Foi então que a polícia recebeu uma dica sobre o uso do cartão de caixa eletrônico de Sam em uma das filiais bancárias, indicando que o suspeito estava nas proximidades. Percebeu que Sam estava fugindo principalmente deste caso de homicídio, e agora estava rastreando suas atividades através de seu cartão de crédito.
Identificamos que seus cartões estavam sendo usados na área de Long Beach. Os investigadores tomaram medidas para verificar as câmeras de vigilância do banco, na esperança de avistar Sam. No entanto, não conseguiríamos identificar uma pessoa usando o cartão ATM de Sam e sabíamos a identidade do indivíduo que o estava utilizando. Minutos depois, houve outra transação em um segundo caixa eletrônico, desta vez localizada em uma pizzaria. A polícia chegou a tempo de pegar o entregador de pizza, interrompendo a entrega e permitindo uma nova abordagem para o caso. A alguns quarteirões de distância, as transações confirmaram que o cartão de crédito utilizado era, de fato, o de Sam. A polícia emitiu um alerta em busca de um homem armado, que possivelmente estava sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático, a PTSD, e que era suspeito de ter assassinado um jovem. Em seu apartamento, uma situação de alta prioridade. O boletim de busca atraiu considerável atenção. Os policiais direcionaram seus esforços para rastrear todos os movimentos de Sam, voltando sua atenção para as transações na caixa eletrônica. Enquanto seguiam as pistas, uma delas levou à compra de uma pizza feita com seu próprio carro. A entrega da pizza estava indo para um endereço residencial em Long Beach, Califórnia, onde ele estacionou o veículo. No entanto, quando as equipes da SWAT se prepararam para realizar uma abordagem tática na casa de Harris, esperando encontrar um veterano de combate mentalmente acidental e perigoso, um choque os aguardava. Ao baterem na porta, foram surpreendidos por um adolescente de 16 anos, cujo nome era Wesley Fralick, uma descoberta que estava longe de ser o fugitivo armado e perigoso que esperavam encontrar. O adolescente, com uma aparência repleta de espinhas, parecia extremamente assustado. Foi rapidamente descartada a suspeita de que Wesley Fralick estava envolvido no assassinato de Julie. Na realidade, Wesley nem sequer conheceu Sam Lebre. No entanto, ele tinha alguma relação com um indivíduo chamado Daniel Wozniak. Wesley revelou que Dan Wozniak poderia ter dado a ele o cartão de crédito, e que ele esteve com Dan algumas horas antes, quando pegou $400. Mas quem é Daniel Wozniak e qual é a ligação? Dan Wozniak era um ator de teatro comunitário que vivia na área de Costa Mesa. Ele morava bem em frente aonde Wesley estava. Dan enfrentou dificuldades em manter um emprego estável, era jovem e estava envolvido em várias peças de teatro comunitário, frequentemente interpretando papéis de destaque. Esse era o foco principal de sua vida, gastando boa parte do seu tempo nessas produções. Hi, my name is Dan Wozniak. I'll be playing the role of John Davis in Orange County. Damn, did you? Okay, take it again. Ele tinha uma paixão genuína por atuar, evitando qualquer emprego convencional. Ele parecia ser demitido de um trabalho após o outro, mas estava determinado a manter seu estilo de vida centrado nessa vocação artística. Daniel tinha uma noiva, uma jovem parceira de atuação chamada Rachel Buffet, e estava às vésperas de se casarem. A cerimônia ocorreria em menos de 48 horas. De acordo com as informações disponíveis, ele estava levando uma vida de festas e celebrações, aproveitando a despedida de solteiro em Huntington Beach. No entanto, tudo estava prestes a mudar de maneira drástica. Detetives de homicídios chegaram à festa com um mandado de prisão em mãos. Uma equipe adentrou pela entrada principal, enquanto eu e o sargento Keith Davis nos posicionamos na retaguarda, garantindo que ninguém escapasse do restaurante onde estava. Ao adentrarmos um salão privado, as cortinas se abriram e nos deparamos com Daniel Wozniak e vários de seus amigos presentes. O tenente Ed Verrett finalmente estabeleceu contato visual com o inconfundível Daniel Wozniak. Eu também direcionei meu olhar imediatamente para ele, e ele retribuiu o olhar. Ficou pálido instantaneamente, como se soubesse que seu mundo estava prestes a ruir. Pude perceber pelo semblante de Daniel que havia algo mais a ser revelado, uma sensação de que ele guardava informações adicionais ou estava mais envolvido do que estava admitindo. A dúvida pairava em será que Sam o tinha envolvido, ou será que ele ajudou Sam a fugir? Os policiais fizeram uma parada para interrogar Wozniak, levando-o de volta à sede da polícia de Costa Mesa. Lá, Daniel negou qualquer envolvimento no caso do assassinato de Julie, alegando que seu único delito havia sido um golpe de cartão de crédito que ele e Sam haviam planejado. Aparentemente, eles pareciam um esquema para usar o cartão de crédito, fingindo entregá-lo a Wesley para retirar fundos da conta de Sam. A seguir, Sam relatou o ocorrido como um roubo. Entretanto, antes que Daniel pudesse lucrar com essa ideia, ele alega que Sam fez uma confissão surpreendente. Após a confissão, Daniel alegou que deixou Sam em um shopping center local e nunca mais o viu. No entanto, a polícia
Suspeita que Daniel está protegendo Sam, o que causa tensão durante o interrogatório. Eles solicitam uma amostra de DNA, que começa a preocupar Daniel, pois sua memória começa a se conflitar. Ele demonstra nervosismo visível, e é nesse ponto que ele começa a adicionar mais detalhes à história e fazer algumas mudanças. Daniel começa a relatar que esteve no apartamento de Sam na sexta-feira à tarde. Ele admite ter usado o banheiro, mas não tem certeza se saiu para o pátio. A impressão que os detetives estão obtendo é que Daniel está preocupado que seu DNA possa ser encontrado no apartamento de Sam. Isso levanta questionamentos sobre por que Daniel está tão preocupado com essa possibilidade, mas ele pede para não ser questionado sobre essas lacunas, indicando que deseja preencher as informações ausentes em sua narrativa. Os detetives o confrontam, lembrando-lhe que possuem seu DNA e estão tentando entender até que ponto ele estava envolvido. Daniel, cedendo sob a pressão, finalmente revela sua participação e ele sabia que Sam havia matado alguém. E que ele também estava envolvido na tentativa de fuga. É uma revelação impactante, pois agora ele admite sua ligação direta com o caso e com o principal suspeito, Sam. Nesse ponto, Daniel basicamente começa a admitir sua presença no apartamento, mencionando que pode ter tocado em várias coisas, mas ainda não está dando detalhes sobre qualquer contato direto com Julie, a vítima do crime. Os detetives continuam desconfiando que Daniel está escondendo informações cruciais e percebem que é hora de aplicar uma abordagem mais intensa, usando técnicas de interrogatório que envolvem um misto de abordagens amigáveis e mais assertivas. O bom policial, o tenente Edverett, tenta apelar para a cooperação de Daniel, afirmando que ele está disposto a discutir qualquer assunto que o leve ao seu casamento, que estava marcado para sexta-feira. A mudança de estratégia é marcada pelo ingresso do policial Mal, sugerindo uma postura mais assertiva e intimidadora. Neste ponto, o tom da conversa com Daniel muda. Ele começa a se desestabilizar sob a pressão, algo suspeito pelos detetives de Costa Mesa. O tenente Edverett percebe a oportunidade de obter mais informações. Quando Daniel começa a alterar a sua história, indicando sua presença no apartamento de Sam, esse momento é visto como uma pista importante, uma espécie de ahá, sugerindo que ele está mais envolvido do que inicialmente estava disposto a admitir. Sentindo que Daniel está prestes a quebrar, os detetives aumentam a pressão e fazem um blefe, afirmando que encontrou o DNA de Daniel no corpo de Julie, embora os resultados completos ainda estejam a algumas semanas de distância. Essa informação é transmitida de forma a criar uma sensação de urgência e dúvida em Daniel, no intuito de obter mais informações cruciais para o caso. Enquanto a investigação prossegue, o promotor distrital Matt Murphy observa atentamente na sala ao lado, mantendo-se firme em sua postura. Contudo, sua impressão sobre a situação não é das melhores. Enquanto Daniel relata sua versão, afirma ter estado no apartamento e visto os 2 ferimentos de bala na cabeça de Julie. No entanto, o promotor Matt Murphy percebe imediatamente que algo está errado. Daniel não consegue manter suas declarações de forma coesa, e a linha do roteiro que ele estava seguindo se perde devido à sua própria admissão. Matt Murphy, compreendendo a complexidade da situação, vê que a investigação está prestes a tomar um novo rumo crucial. Os detetives, vivenciando e cientes de como uma cena de crime se apresenta, percebem que Daniel não poderia ter visto os 2 ferimentos de bala na parte de trás da cabeça de Julie. Answers, you can help us. I don't know what else you want me to say. I don't know. Tell us. I don't know. Tell us the truth. You're not that good of an actor. A própria natureza do crime, a presença de múltiplos tiros, a cor do cabelo de Julie e a impossibilidade de observar os detalhes em questão a partir de tal perspectiva, são exemplos claros de que a história de Daniel não se alinha à realidade. Esse momento marca uma virada na investigação, uma vez que os detetives, que permanecem presentes na cena do crime, sabem que as alegações de Daniel não são factíveis. A situação se intensifica quando os detetives confrontam Daniel, afirmando que ele acabou de confessar ter visto 2 homens no apartamento da vítima, indicando assim seu envolvimento no crime. A música da tensão preenche o ambiente. Contudo, os presos ainda não têm conhecimento da extensão do envolvimento de Wozniak. Sua habilidade como ator no palco parece ter superado sua atuação na sala de interrogatório. Subitamente, um impasse se estabelece, e Daniel recusa-se a falar, expressando o desejo de voltar para sua cela.
Por trás das notas, Daniel faz uma ligação para sua noiva, Raquel Buffet, mencionando evidência que seu irmão Tim possui relacionado ao assassinato. Embora não saiba exatamente do que se trata, ela percebe a seriedade da situação e decide agir imediatamente. Raquel conversa com Tim e decide ligar para o detetive. Ela informa que Tim afirma ter provas químicas ao assassino, mas ela não sabe ao certo do que se trata. A troca de informações sobre o que Tim sabia ou onde estava parece indicar que ele tinha algum conhecimento relevante sobre o crime. Ao ouvir enquanto seguiam essas conversas, os detetives notaram o pânico na voz de Daniel Wozniak. Essa foi uma das poucas vezes em que ele demonstrou alguma emoção real. Essa reação foi crucial, indicando que ele estava ciente de que estava sendo caçado e capturado, evidenciando uma pressão crescente sobre ele durante o processo de investigação. Raquel Buffet, embora calma e recolhida, enfrentou de cumplicidade no assassinato e está sob noiva. Ela se encontra em uma encruzilhada, tendo que escolher entre proteger o noivo ou buscar sua própria liberdade. De repente, Daniel, desesperado para se comunicar com os detetives, decide abrir o jogo e revelar a verdade. Ele compartilha que alguém matou Julie, e ele também teve participação nesse ato terrível. A confissão de Daniel começa a revelar os horrores do enredo diabólico que levou ao assassinato. A narrativa começa com um pedido aparentemente simples, em Daniel pediu ação para ajudar a mover algumas caixas para um sótão de um teatro local em uma base militar. Nesse momento, Sam estava fazendo um ato de bondade. No entanto, quando Sam virou as costas, Daniel pegou a arma de seu pai e atirou nas costas da cabeça de Sam. Surpreendentemente, Sam ainda estava vivo e clamou por ajuda, expressando o choque. Daniel, impiedoso, recarregou a arma e atirou na nuca de Sam novamente. A frieza e a falta de emoção nas ações de Daniel se tornam cada vez mais evidentes. Essa revelação chocante põe fim às especulações, proporcionando uma visão horrível dos eventos que levaram ao assassinato brutal. As suspeitas agora têm uma cronologia mais clara, desvendando a trama oculta por trás do crime. Após cometer o impensável, matando Sam, no mesmo dia, viveu em uma peça em Fullerton, ações que foram capturadas em fita de vídeo, Daniel Wozniak comete um novo assassinato. Ele elabora um plano maquiavélico ao enviar mensagens do celular de Sam para atrair Julie até o apartamento. Uma vez lá dentro, Wozniak atira brutalmente na parte de trás da cabeça de Julie. Em seguida, encena a cena do crime para fazer parecer que Sam era o culpado, algo que acontece na manhã seguinte. No sábado pela manhã, Daniel corta a cabeça de Sam e joga em um parque, demonstrando um ato de pura maldade e crueldade. O mais perturbador é que, após cometer esses homicídios, ele retorna ao centro do palco, continuando a atuar na peça, cantando e dançando como se nada tivesse ouvido. O jogo estava chegando ao fim, mas ele ainda conseguia se envolver com o grande elenco. Uma foto da festa do elenco, recuperada pelos detetives, mostra Daniel Wozniak segurando uma cerveja, rindo e interagindo com outros membros da peça. Essa imagem fala por si só, evidenciando o contraste chocante entre seu comportamento aparentemente despreocupado e os crimes suspeitos que ele cometeu. Uma imagem de Daniel Wozniak em um sinal de chaca com sua namorada e outra na festa do elenco deu a impressão de um homem despreocupado, aparentemente alheio ao horror que ele havia causado. No entanto, por trás desse exterior, estava um crime hediondo com motivos encontrados em dinheiro, mais de $60 mil que ele ganhou de sua atuação no exército. Wozniak desejava usar esse dinheiro para uma lua de mel dos sonhos em um cruzeiro da Royal Caribbean. Ele estava disposto a matar 2 pessoas para concretizar esse plano. Após o assassinato, antes que pudesse partir em sua lua de mel, Wozniak tinha que escapar da justiça por cometer duplo homicídio. Ele acreditava que conseguiria enganar a todos, com sua atuação convincente, e convencer os detetives de que ele não tinha envolvimento nos assassinatos. Ele estava confiante em sua capacidade de interpretar essa farsa e ludibriar a investigação. No entanto, o que ele não sabia é que os detetives encarregados estavam vivenciando e não cairiam em sua armadilha. Eles acreditavam em seu próprio trabalho e evidência, não nas palavras falsas de Wozniak. Os investigadores conseguiram resolver o caso de assassinato em menos de uma semana, graças a uma confissão completa e testemunhas esmagadoras adquiridas pelo irmão de Daniel, Tim. Tim não era um indivíduo sofisticado, e seguia instruções simples para se livrar das provas, jogando uma mochila sobre a cerca da casa dos pais. No entanto, quando os detetives abriram uma mochila, encontraram uma riqueza de provas, incluindo DNA, invólucros financeiros das vítimas e informações cruciais, incluindo a própria arma do crime. A investigação foi um sucesso absoluto, com todas as peças-chave no lugar, incluindo a arma do crime, DNA, sangue e registros de cartões de crédito. Essas evidências deixaram o promotor extremamente satisfeito, pois tinham tudo o que precisavam para comemorar com o caso.
deliberação do júri durante o julgamento também foi notável, levando apenas 1 hora para declarar Daniel Wozniak culpado de duplo assassinato e recomendar a pena de morte. Raquel Buffet, por sua vez, é acusada de 3 acessórios de acessório após o fato, alegadamente sabendo do assassinato. Seu caso ainda está pendente, e ela se declarou inocente. A situação de Daniel Wozniak se tornou um exemplo dos motivos pelos quais a pena de morte existe em certos estados para casos graves de rápido assassinato, representando um garoto propaganda para a aplicação dessa punição em homicídios hediondos. Circunstâncias, mas há algumas que são tão horríveis e desnecessárias, e a dor que elas causam é tão profunda por razões extremamente triviais.